Espero que estejam todos bem e eu estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre legalização de empresas. E hoje a gente não vai falar sobre um processo em si, uma execução de uma tarefa. A gente vai falar sobre as diferenças entre os principais tipos jurídicos aí, as principais naturezas jurídicas que são utilizadas, mais utilizadas hoje no país. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica comigo logo depois da vinheta, que eu vou explicar de uma forma bem didática e de fácil entendimento as principais diferenças entre as naturezas jurídicas mais utilizadas no país. Beleza? Então, primeiramente, muito prazer, eu sou o contador e professor Lian Cavalini e estou aqui para explicar para vocês, então, a principal ou as principais diferenças entre o MEI, microempreendedor individual, empresário individual, sociedade empresária limitada e a sociedade anônima, que são as naturezas jurídicas mais utilizadas no país. Vale ressaltar aqui que a gente não vai falar sobre a Eireli, né? Porque talvez você já ouviu falar em Eireli, era muito utilizada. Porém, essa natureza jurídica de Eireli, ele foi extinta. Essa natureza jurídica ela foi extinta em 2021 e todas as empresas que possuíam essa natureza jurídica, elas foram transformadas em uma sociedade limitada unipessoal, porque é basicamente os mesmos critérios, né? As regras eram basicamente as mesmas de uma sociedade limitada e de uma Eireli. A diferença é que na sociedade limitada poderia ter sócios, na verdade era obrigado a ter 2 ou mais sócios, enquanto na Eireli não podia ter sócios e tinha um capital mínimo lá, né? Então eles acabaram com a Eireli, deixou só a limitada, podendo ter um único sócio, que é a limitada unipessoal, ou mais sócios. Então por isso que a gente não vai falar aqui de Eireli, porque não existe mais Eireli, não tem porquê falar dela. Então vamos começar falando então sobre o MEI, sobre o microempreendedor individual. Vale ressaltar que esse daqui, na verdade, nem é um tipo societário, tá? Ele é uma forma de tributação diferenciada. Ele é um empresário individual enquadrado no Simples Nacional com a tributação dentro do CIMEI. Então, nesse tipo de empresa, o principal ponto de diferença é a forma de tributação mesmo, conforme eu vou explicar aqui para vocês. Então, primeiro, como o próprio nome já diz, ele é individual, não pode ter sócios, né? É um microempreendedor, ele tem que ser individual. O faturamento aqui no MEI, ele tem que ser obrigatoriamente de até R$ 81.000 anual, ele não pode exceder um faturamento de R$ 81.000 anualmente, exceto para caminhoneiro. MEI caminhoneiro, ele tem um limite de 251.600. Então, esses são os limites de faturamento para o MEI. Ele tem que exercer obrigatoriamente as atividades permitidas que estão descritas lá no anexo 11 da Resolução 140 de 2018. Lembrando aí que as atividades intelectuais não podem ser MEI, como por exemplo, contador mesmo não pode ser MEI, médico, dentista, advogado, várias outras atividades aí não podem ser MEI. Então tem que tomar cuidado, ele tem que exercer as atividades permitidas que estão no anexo 11 da Resolução 140 de 2018. A grande diferença, como eu disse para vocês, é que ele vai pagar um tributo fixo, um valor fixo de R$ 71,60, entre R$ 71,60 e R$ 76,60, dependendo da atividade dele, varia um pouquinho. Então, o MEI tendo faturamento ou não, ele sempre vai pagar o mesmo valor de imposto, entre R$ 71,60 e R$ 76,60. O valor é fixo, já está incluso a contribuição com o INSS, o ISS, caso seja uma empresa de serviço, e o ICMS, caso seja um comércio ou indústria. Está tudo incluso aí, o valor é fixo. Não é obrigado a fazer escrituração contábil, então o MEI ele não é obrigado a ter um contador, fazer escrituração contábil, e o processo de abertura ele é mais simplificado. É dentro do portal do MEI mesmo, só preenche os formulários, o CNPJ já sai na hora, não tem contrato social, registro em junta comercial e o empresário ele responde com o seu patrimônio pela empresa. Então, nesse caso, no microempreendedor individual, o empresário responde sim com o seu patrimônio
na empresa. Então esse é o MEI, esse é o microempreendedor individual. E aí nós temos também o empresário individual. Qual que é a diferença do MEI para o empresário individual? Como eu disse para vocês, o MEI ele não é uma natureza jurídica. A única diferença é o enquadramento, porque o MEI ele também é um empresário individual. Se a gente for ver a natureza jurídica do MEI, é de empresário individual. A diferença é que o MEI, como eu disse para vocês, ele tem um enquadramento diferente lá dentro do Simples Nacional, enquadramento dentro do CIMEI, paga aquela taxa fixa mensal de imposto. Já o empresário individual, que não é um MEI, que não é enquadrado no CIMEI, como o próprio nome já diz, ele também é individual, ele não pode ter sócios. E aqui as grandes diferenças para o MEI é que não existe limite de faturamento, tá? Exceto se essa empresa estiver enquadrada no Simples Nacional. Não existe restrição de atividades também, exceto também se ela for enquadrada no Simples Nacional, porque existe uma lista também de atividades que não podem ser enquadradas no Simples Nacional, que estão lá na lei 123 de 2006. Os impostos aqui dentro do empresário individual que não é MEI, ele nesse caso sim vai ser apurado de acordo com o faturamento da empresa. Ah, professor, mas qual que é o valor do imposto? Qual que é a alíquota? Aí vai depender muito do enquadramento da empresa. Então, o empresário individual, ele pode ser enquadrado no Simples Nacional, ele pode ser do lucro presumido, ele pode ser do lucro real. Então, vai depender muito do enquadramento, mas sempre vai ser sobre o faturamento da empresa. E a forma de cálculo, a alíquota, a forma de apuração, aí vai depender do regime de tributação da empresa. Mas aqui já não é um valor fixo como no MEI. E o empresário individual, ele possui sim um contrato social que é registrado na junta comercial. E como no MEI, o empresário também responde com o seu patrimônio pela empresa. Agora vamos falar um pouco então sobre a sociedade limitada. Então, na sociedade limitada, como a gente já falou lá no começo, ela pode ser composta por um único sócio, que é a sociedade limitada unipessoal, ou por mais sócios. Ela pode ter 2 ou mais sócios também. É tudo a mesma natureza jurídica. Com um sócio ou mais sócios, a natureza jurídica é a mesma. Então, da mesma forma como o empresário individual, não tem limite de faturamento, não tem restrição de atividade, exceto, mais uma vez, se tiver enquadrado no Simples Nacional, né? Os impostos também são apurados de acordo com o faturamento e vai depender também do regime de tributação da empresa. A grande diferença da sociedade limitada para o empresário individual é que aqui o contrato social também é registrado em junta comercial, mas ela pode ter 2 ou mais sócios e esses sócios eles respondem de forma limitada às suas cotas na empresa. Então, o patrimônio da pessoa física dos sócios, ele não se mistura com o da empresa, ele não responde com o seu patrimônio pela empresa. Então, os sócios eles não respondem com o seu patrimônio pela empresa, e sim de forma limitada ao valor de suas cotas dentro da empresa. É lógico que existem algumas exceções, se houver má-fé, se houver má administração, alguma coisa do tipo, os sócios podem sim responder também com o seu patrimônio, mas existe uma certa proteção aí do patrimônio dos sócios na sociedade empresária limitada. Então essa é a principal diferença para o empresário individual. Além de possuir sócios, de poder ter sócios, ele tem essa certa proteção do patrimônio aí, porque eles respondem de forma limitada ao valor das suas cotas na empresa. E por último, temos também a sociedade anônima. A grande diferença da sociedade anônima para todas as outras que nós já falamos até aqui é que o seu capital ele é dividido por ações. Então aqui também não existe limite de faturamento, não tem restrição de atividade, os impostos também vai ser apurado de acordo com o faturamento da empresa e aqui, ao invés de um contrato social, como nos demais casos, a sociedade anônima ela é regida por um estatuto social. Então a forma de elaboração ela é um pouco diferente do contrato social. E a responsabilidade dos sócios ou acionistas, no caso, se for uma sociedade anônima aberta, como eu já vou falar um pouquinho sobre isso, ela será limitada ao preço das ações emitidas. Então é bem parecido com a sociedade limitada. Os sócios ou acionistas, eles respondem de forma limitada ao preço da emissão das ações. E aí, como eu disse, então, ela pode ser de capital aberto, que no caso é uma sociedade anônima de capital aberto, permite negociação de ações no mercado, aí, como por exemplo em bolsa de valores. Então, para uma empresa ela poder negociar as suas ações em bolsas de valores, ela precisa ser uma sociedade anônima de capital aberto. E ela pode ser também uma sociedade anônima de capital fechado. Nesse caso, ela não negocia suas ações em bolsa de valores e se ela precisar de investimentos, de alguma coisa, ela precisa buscar isso
de maneira privada. Então essa é a grande diferença entre as naturezas jurídicas. Eu espero ter ajudado, espero que, caso você tenha alguma dúvida nesse sentido, possa ter sido esclarecida nesse vídeo. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.